Esse vídeo que eu estou gravando aqui é um sonho profético para os católicos de todo mundo. É um sonho profético, enigmático, simbólico. O sonho foi assim. Eu fui até a cidade de Bom Jesus, aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou ter que falar para outras pessoas de outros locais entenderem. Eu sou da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, no Brasil, para as pessoas entenderem. Então eu saí da minha cidade, Canela, e fui até a cidade de Bom Jesus. Aí eu fiquei numa casa de uns conhecidos na cidade de Bom Jesus. São pessoas católicas. Lá na casa deles, aí eu fiquei um tempo. Agora vem a parte enigmática, profética. Tem que ser mostrado pequenas coisas que eu entenda. Eu sou quase analfabeto e não tenho cultura, então tem que ser poucas coisas que eu entendo. Então, na casa deles, eles estavam com um problema na TV deles. Eles não conseguiam olhar a TV e tinha uma antena parabólica. E aí eu fui ver o que era o problema. Então, eu notei que faltava essa peça aqui, ó. Faltava uma peça na parabólica deles e por isso eles não conseguiam ver a TV, não conseguiam olhar a TV. Tinha que substituir essa peça aqui e eles não tinham essa peça. E aconteceu que aí eu vim embora para minha cidade, voltei para minha cidade e eles ficaram sem olhar a TV, porque não tinham a peça para ser substituída. Agora eu vou falar a possível interpretação para vocês católicos, de todo mundo, desse sonho. O que é, o que vocês não veem e por que vocês não veem. Esse vídeo aqui é o vídeo mais importante que você, católico, já olhou na tua vida. Então, é muito importante. Lembrando que eu já fui católico, eu era católico, né? E eu não li a Bíblia e não sabia de muitas verdades. O que você não sabe? Jesus, ele não veio a esse mundo para ser rei. Ele veio a esse mundo para morrer. Eu vou explicar aqui o versículo, o capítulo que está escrito aqui, para você ver onde que está escrito aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, como Jesus não quis ser rei, ó. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiro profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Aqui ele fugiu, aí Jesus fugiu. Ele sabia que a missão dele não era ser rei. Aqui aconteceu, você pode ler os versículos anteriores. Aqui foi depois da multiplicação dos peixes e dos pães, aquele milagre. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos nos filmes. E a missão de Jesus, qual que era?
Aí, como eu falei, né, ele veio a esse mundo para morrer, porque está escrito em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Eu vou achar aqui. Aqui, ó. Hebreus 9:22. Depois você procura e lê aí na internet, em algum outro local aí, para você ver isso que eu tô falando é verdade. Pesquisa, ó. O que tá escrito aqui, ó? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, então não há perdão de pecados. O que acontecia no passado? Antes da morte de Jesus, era sacrificado um animalzinho perfeito, sem defeitos, para você receber o perdão dos pecados. Era levado até o sacerdote, uma pessoa pobre levava uma pomba, e as pessoas mais ricas levavam uma ovelha, ou até uma vaca, um touro, um boi, para lá sacrificavam, e era através daquele sangue daquele animal, as pessoas recebiam, era considerado como o perdão de pecados. Mas depois do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí não precisa mais esse sacrifício de animais, ou o chamado se confessar, que você pode pedir perdão dos seus pecados, fazendo tua oração direto a Deus, sendo no nome de Jesus. Então, quando ele fez sacrifício, o sangue dele é o que perdoa os nossos pecados. Então, por isso que ele teve que morrer. Agora a interpretação do sonho para você. Aqui, ó, católica, aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Você não tem a peça, ó. Você não tem a peça, por isso você não vê a tua TV. O que é que significa a peça? É isso aqui, ó. É a Bíblia, ó. E o conteúdo dela que tem dentro dela, você não vê, você não lê. E sem essa peça, aí não dá para consertar. Que significa o conteúdo da Bíblia e a verdade que tem nela. Aí seria isso aqui, ó. Apesar de você morar em Bom Jesus, que significa que você é cristão, mas você não entende. Você não... Aqui vou ler mais alguns versículos para você que você não sabe. Aqui, os versículos que você não sabe, os capítulos e livros, eu vou falar aqui, citar, e depois você procura na internet, aí na tua Bíblia, aí, pede no smartphone, pede com uma criança para alguém procurar aí, ó. Ó, criança não é batizado quando é a lei de Cristo, não é batizado quando é pequena. Criança é apresentada no templo. Jesus foi apresentado no templo por um sacerdote. Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 27 e versículo 28. É apresentado no templo. Aí, por isso que os evangélicos eles não batizam, e os protestantes eles não batizam criança, eles pegam no... Você vai ler aqui nesses capítulos aqui, pego a criança no colo e é apresentado a Deus. Aqui, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele se batizou aos 30 anos de idade. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16
até... Não, é Mateus capítulo 3, versículo 13 até versículo 16. Essa parte eu vou ler para você porque é muito importante. Aqui, ó. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. No caso, aí tem mais aqui embaixo, aqui aquela parte aqui. Depois você lê. E por que o batismo? O batismo é para arrependimento e perdão dos pecados. Está escrito em Atos, capítulo 2 e versículo 38. Jesus não tinha pecados, só que ele fez para dar o exemplo. Vou ler aqui, ó. Atos, capítulo 2 e versículo 38. Aqui... E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora que já, olha, que é o seguinte, que você vai ter que procurar, e diz, ó, em Marcos 16:16. Aí aqui, ó, Marcos 16:16, aqui já aí, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O que diz aqui? Criança não pode crer. Criança não tem pecado. Criança não tem noção. Criança não tem raciocínio. Então, batizar criança não adianta, porque criança não tem pecados. E o batismo é para perdão dos pecados. Aqui entra aquela velha frase conhecida da gente: sou honesto, trabalhador, não faço mal para ninguém. Será que você é salvo? Aqui vem uma metáfora para você. A metáfora da delegacia. Se você tiver um pecado só, você já não será salvo. Mas eu falei, né? O sangue de Jesus nos limpa. A metáfora da delegacia é daquelas empresas que exigem que você não tenha nenhum registro na delegacia para você trabalhar lá naquela empresa. Se você tiver qualquer registro na delegacia, você não pode trabalhar lá. E essa metáfora é o céu. Se você tiver só um pecado, você não entra no céu. Só que Jesus e o sacrifício dele, ele atua como delegado. Aí ele apaga a nossa ficha. Ele apaga o nosso pecado. Jesus, todos somos pecadores, né? Mas daí pecadores perdoados. Você já deve ter ouvido falar dos 10 mandamentos, né? Todo cristão já. Eu vou dar só um pitaco para você aqui, ó. Que não pode, ó. Ó, esse aqui, Êxodo capítulo 20, ó. É os 10 mandamentos. Você não sabe. Ó, olha aqui, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Onde é que estão os santos? Nos céus. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha ali, ó. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
Sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Ó, você não sabe isso aí sobre os santos. Ó. Quem morreu foi Jesus. Daí, para perdoar os teus pecados. Não, intermediador, daí não pode, mediador e medianeira, né? Que você não sabe que é os santos, você reza para os santos, você tem que rezar para Jesus, orar para Jesus. E quem faz essa intercessão entre Deus e os homens é Jesus e o Espírito Santo, não é os santos. Isso aí não é verdade, isso aí foi inventado. Você já peca aqui, ó, e você não sabe. Tem várias outras verdades aí, que só estudando aí, mas aí já dá para você ter uma ideia. Termina aqui o vídeo. Foi longo, mas é o vídeo mais importante que você, repito, católico, que você já ouviu, você já viu na tua vida. Lembrando que eu era católico e eu não teria mudado para ser protestante se eu não tivesse visto alguma contrariedade. Que eu te mostrei aqui, ó. Alguém te dizer que é outra Bíblia, essa aqui é de outra pessoa que mora aqui na minha casa, essa ali é a minha, mais antiguinha. É a mesma Bíblia, são as mesmas Bíblias. Só que na Bíblia católica tem uns livros a mais. Se eu não me engano, o livro de Macabeu é um.